Muito bom dia, Cariri, bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2019, está no ar mais um Debates do Povo, pela Rádio Povo CBN, em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010, e na CBN Cariri, pela FM 93.5. A próxima semana marcará os 100 dias do governo de Jair Bolsonaro, sempre marcado, cercado por polêmicas e com dificuldades para encaminhar algumas propostas. O presidente se mostrou otimista e disse que o Congresso vai fazer a sua parte. Ainda sobre a marca de 100 dias de governo, Bolsonaro disse que praticamente tudo o que foi desenhado pelas pastas foi viabilizado. Só não entrou em detalhes sobre temas e quais seriam essas metas. O anúncio deve ser feito na próxima semana. Para você, ouvinte do Debates do Povo, a avaliação do governo nos 100 primeiros dias é positiva ou está longe do esperado? No Debates do Povo de hoje, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Aguanambi, Rodrigo Marinho, advogado, de volta, e Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do Povo. Você, ouvinte e internauta, participa pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 85981665589, e acompanha também a transmissão ao vivo pelos Facebooks, o Povo CBN, o Povo Online, e ainda pelo Twitter, @o Povo CBN e @o Povo Online. Você também pode sugerir pautas aqui para o Debate do Povo. Encaminhe a sua sugestão para a gente por telefone e pelas redes sociais. São 11h06. Debates do Povo. Apresentação, Marcos Tardan. Olá, muito bom dia, Plínio, muito bom dia, Rodrigo. Rodrigo de volta. Aqui tá agora morando em Brasília, né, Rodrigo? Tô lá, Ricardo. Tô lá na base como diretor legislativo da bancada do Novo, ajudando aí a bancada do Novo, que tem feito, na minha visão, um trabalho espetacular na Câmara dos Deputados, apesar de poucos deputados, tem conseguido pautar alguns temas. Essa semana, inclusive, tentou devolver o fundo partidário, que foi negado por vários parlamentares, infelizmente, aqui do Ceará. Eu espero que a gente consiga convencê-los do contrário. Alguns já disseram que votariam quando voltasse a proposta. Era uma emenda na lei dos políticos e votaria quando voltasse a proposta. Então, eu acho que tem sido bem protagonista o Novo nesse primeiro momento na Câmara dos Deputados. Muito bem. Plínio Bortolotti, estava falando aqui há pouco na introdução aqui do programa, que ele, o presidente Bolsonaro, vai falar aí sobre, analisar, né, esses 100 dias de governo na próxima semana. Ele deve falar aí sobre essas metas, que eu vi até ele falando ontem, alguma coisa de mais de 90% das metas foram atingidas e tal, mas ele não detalhou muito. E eu estou vendo também aqui, que na segunda-feira pode ser o anúncio aqui da saída ao que tudo indica, será um anúncio da saída do ministro da Educação, o Ricardo Vélez, né, deixando aí o ministro da Educação, que segundo o presidente Bolsonaro, está bastante claro que não está dando certo o trabalho do Vélez no Ministério da Educação. Mas, Plínio, sua avaliação dos 100 primeiros dias do governo Jair Bolsonaro. Antes de entrar, também é uma avaliação, mas antes de entrar especificamente nessa questão da avaliação, eu gostaria de lembrar aqui que quando teve a desarticulação do programa Mais Médicos, né, e eu tive uma conversa aqui com o Rodrigo, e ele defendia, dizendo que ia dar tudo certo, que ia funcionar. Então, acontece o seguinte, a Folha de São Paulo publicou uma matéria ontem, mostrando o seguinte, que mais de 1.000 médicos desistiram do programa entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Mais de 1.000, para ser exato, 1.052 médicos. No Ceará, 56. Isso acontece o seguinte, todo mundo sabe, aí vai dizer, mas é pouco em relação à quantidade. Todo mundo sabe que quando você precisa de um médico, você fica desesperado. Você não ter um médico é um desespero. E nós estamos agora com pelo menos, não sei quantas localidades dão, mas pelo menos aí aqui no Ceará são 39 municípios que estão com problemas por causa do Mais Médico. Se você pegar 1.052 no Brasil inteiro, isso vai para não sei quantos municípios, mas é uma questão grave, não foi resolvida,
Não é? Ah, daqui um ano estará resolvido, daqui um ano morreu um monte de gente. Deixa eu só explicar, Né? já Então- fazendo contraponto rapidamente do Plínio, foi resolvido, Plínio. Você falou para mim naquela época que os cubanos não conseguiriam ser recompostos pelos médicos brasileiros. Foram. Hoje, na realidade, se você vê no 17º Programa de Integração dos Mais Médicos, que ocorre em Brasília, novos médicos estão sendo colocados já para essas vagas, porque sabe todo o tempo que vai ter que estar recompondo pessoas, Não, como era mas assim o sistema. veja Ou só. seja, na sua visão lá atrás, você disse que o Brasil não tinha capacidade para resolver esse problema. Resolveu. Hoje nós temos 18 mil médicos, que eram os médicos colocados, deixa dos eu 18 mil concluir, só estão Rodrigo. faltando 17 Deixa eu mil. só concluir. Então é o seguinte, eu não disse que o Brasil não tem capacidade de resolver Teve. os seus problemas. O Brasil tem capacidade de resolver todos os seus problemas. E teve. O governo Bolsonaro não tem capacidade de resolver quase nenhum deles. Resolveu esse. Espera aí, rapaz. Vai lá, Deixa eu Plínio. concluir. Ficou chateado ele hoje. Não fiquei Tava com chateado. saudade de não. você, Plínio. Vai lá, Plínio, vai lá. Tarda, vamos combinar o seguinte, um fala, o outro ouve. Certo, vai lá. Porque senão não dá para fazer o programa. Agora, se o Rodrigo quiser falar sozinho, tudo bem, ele fala, fica aqui ouvindo, não tem problema. Então, eu não vejo que isso pode ter dado certo quando você está faltando 1.000 médicos, já faz 5 meses. Será que é possível as pessoas ficarem 5 meses sem médicos? Né? Isso aqui é dado, não é avaliação. Isso aqui é dado da realidade, é dado do próprio governo. Então não sou eu que estou dando uma opinião que o programa melhorou ou piorou. Eu estou dizendo o seguinte, o governo não consegue repor 1.000 médicos para atender pessoas. Isso é fato, é dado. Eu sei que os bolsonaristas, os apoiadores do Bolsonaro têm uma realidade alternativa, mas isso aqui é uma realidade. Né? E mais, Eu né? posso responder? Não, eu vou concluir. O próprio governo diz que não tem data prevista para a reposição das vagas. Tá? Em 2013 a 2017, os médicos brasileiros eles desistem do programa até 1 ano. Os médicos cubanos ficam uns 3 anos. Tem diferença nisso, tá? Mas fico. Então é o seguinte, o governo destruiu um programa que funcionava e não consegue colocar outro no lugar. Como está acontecendo agora no MEC, que nós vamos falar já já. Vamos lá. Muito Primeiro bem, vai lá, ponto, a Rodrigo. conta do Plínio, acho que não fecha. Ele fala que dezembro a fevereiro agora, 1.000 médicos existiram. Aí depois ele aumenta para 5 meses. Eu estou conseguindo entender essa conta do 3 por 5 meses. Esse é o primeiro ponto. Do segundo ponto, dos 3 anos que os médicos cubanos ficavam, lembram ao Plínio que os médicos cubanos eram aqui, tinham a sua família como refém em Cuba. Né? Lembram ao Plínio que aquelas pessoas eram parte de uma ditadura e eram obrigados a estar aqui sob pena das suas famílias serem presas. Lembra ao Plínio que Cuba, que é uma ditadura tão criticada, a ditadura de 64, com razão, e ao mesmo tempo tão elogiada pela turma da esquerda, a ditadura cubana, como se fosse algo bom. De forma geral, as pessoas eram obrigadas a estar aqui no Mais Médicos. Como todo e qualquer programa, as pessoas têm o direito de sair. Eu sei que é estranho para pessoas que defendem a ditadura a possibilidade de saída, como era o caso dos cubanos. Mas a possibilidade de sair é clara. O que é obrigado a ter, e diferente do programa que estavam faltando, à época de Dilma, mais de 3.000 médicos a completar o programa, no momento agora só estão faltando 1.000 médicos. E que fique muito claro, não sou defensor do Bolsonaro, não. Eu entendo que esse programa é um bom programa. Eu só não entendia que esse programa funcionava, de forma geral, para custear uma ditadura, que era exatamente o que acontecia na época dos cubanos. Deixa eu só esclarecer aqui dado, estou falando em dado. O Rodrigo não compreendeu, eu vou falar mais devagarzinho. É o seguinte, de dezembro a janeiro, de dezembro de 2018 a janeiro de 2019, a permanência dos médicos foi de 1 semana a 1 mês. Esse é o dado dezembro-janeiro. O dado que você não entendeu é 2013 a 2017. Isso aqui para mostrar que o médico brasileiro fica pouco no programa, mesmo anteriormente. E os cubanos ficavam mais. Tá? Agora esse negócio de ditadura e tal, etc., de família Ficaram mais ficar obrigados. refém, isso não procede, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Claro que procede. Não, tudo bem, É então a você- lógica da Ok. esquerda. A ditadura do Brasil é ruim, a ditadura da esquerda é boa. Não Ok. existe nenhuma ditadura boa, seja ela de esquerda ou seja de direita, seja cubana, seja brasileira. Ambas são péssimas. Mas só para dar mais uma informação do Mais Médicos, houve migração dos Mais Médicos para a residência. Lembra que o programa Mais Médicos é um programa de bolsa, ou seja, é ensino e medicina, e essas pessoas passaram para a residência médica, ou seja, saíram. Existe um novo ciclo que está sendo preenchido nesse momento, que é o 17º ciclo do programa Mais Médicos do Brasil, e está sendo feito estudo para o próximo ciclo, ou seja, o programa sem os cubanos, que adoraria que eles estivessem aqui, que fique muito claro, sem Cuba, para ser exato, sem a ditadura cubana, que na verdade aquilo ali era um financiamento de uma ditadura, esse programa continuou funcionando, que você dizia que não funcionaria. Ok, a realidade alternativa, fato está aqui. Ok, vamos lá, mas vamos.
Ô, Rodrigo, mas já tem várias participações de ouvintes. Eu só ler aqui antes, eu queria te fazer uma pergunta, mas vamos lá. O Fran Tavares diz, 100 dias sem fazer nada. O Josi Nogueira diz, muito bem, Rodrigo, lúcido como sempre. E a Regiane Alves vai aqui numa ironia. Plínio, mas o Bolsonaro disse que já cumpriu 95% das metas de seu governo, kkk. Rodrigo Marinho, mas qual é a sua avaliação, Rodrigo, dos 100 primeiros dias do governo Jair Bolsonaro? De forma geral, na economia, na minha visão, vai bem, né? Segue bem. É interessante a crítica que alguns fazem, dizendo que, né, o infeliz do filho de um bandido, do Zeca Disseu, chama o Paulo Guedes, né, de tchutchuca, uma coisa bem escabrosa, na verdade para dizer ridícula, né, porque o PT não tinha nada a falar nesse caso, e falando da defesa dos rentistas. O pessoal esquece que o governo que mais defendeu rentistas na história do país foi o governo Lula e Dilma, né, Lula/Dilma, nunca bancos, né, nunca os juros do governo foram tão caros e nunca favoreceu tanto de forma geral os rentistas. Nesse ponto é ok, eu acho que no ponto da política externa vai mal. Acho que há alguns erros que eu acho que são muito exagerados na parte ideológica, que eu acho que eu evitaria bastante. Na parte relacionada à questão do Ministério da Educação, eu acho que é o grande problema que tem hoje. Tem vários problemas, né? Várias críticas, inclusive do próprio ministro Vélez, que pessoalmente é uma pessoa muito preparada, mas que infelizmente como gestor tem cometido erros bem ruins, né? Que eu acho que isso perde um pouco a visão dele. Eu acho que na economia vai bem, no resto, certo, não vai tão bem como poderia ser. Muito bem. A economia vai bem com 13 milhões de desemparegados. Aí que vai é culpa dizer do PT, só para ficar claro. Ô, Rodrigo, por favor, meu camarada. Vai, Plínio. Não, vai não, que eu não vou ficar batendo boca agora. Não é bater boca, mas vai lá. Não vai, não é assim não. Ou eu falo, posso falar. Pode. Ou, então pronto, né? Vai. Então é o seguinte, tá indo bem com mais de 13 milhões de desempregados. Aí vão dizer o seguinte, mas isso é herança do PT. Ok, mas qual é a proposta do governo Jair Bolsonaro para reduzir o desemprego? É a reforma da Previdência? Era também a reforma trabalhista, que ia criar 2 milhões de empregos em 2 anos. Criou quase 400 mil em um ano, então não vai chegar a 2 milhões de emprego. O que vai criar emprego é a flexibilização do trabalho com a tal da terceirização? Também não criou. Né? A proposta agora, quando tiver reforma da Previdência, o Brasil vai virar o paraíso do empregado. Eu até defendo que é necessária uma reforma da Previdência, mas eu não acredito nesse tipo de mágica. Isso é mentira para enganar trouxa. Então, qual é a proposta do governo Bolsonaro para reduzir o desemprego? Porque agora é ele que governa, não é mais nem o Temer nem o PT. Aliás, o PT saiu do governo faz 3 anos, né? Então agora o governo anterior é Temer e agora é Bolsonaro. E outra coisa é o seguinte, eu disse aqui uma vez e vou repetir, quem votou no Bolsonaro vai se arrepender, e o próprio chamado mercado já está se arrependendo. Tem um vídeo do William Vac, que era bastante simpático ao governo, não estou fazendo juízo de valor, eu estou dizendo que ele era simpático ao governo Bolsonaro. Tem um vídeo dele dizendo o seguinte, que a paciência do, aspas, mundo financeiro, industrial, de serviços, empresarial está se esgotando com o Bolsonaro. Tá? O Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, chega, não dá mais em relação à ação dos filhos do Bolsonaro que mandou a Hamas explodir, depois apagou o Twitter. Hoje, quem quiser ver, tem uma entrevista do Wilson Witzel na BBC, se afastando do Bolsonaro, né, amenizando algumas declarações que ele deu. E ontem houve aquela reunião lá com os chamados partidos do Centrão e resultou em muito pouca coisa. Né? Isso eu estou falando do ponto de vista do próprio governo. E já começa na Câmara, voltou a conversa do parlamentarismo, ou seja, para afastar o Bolsonaro do governo, deixar ele lá como uma rainha da Inglaterra. Diz que já estão, inclusive, discutindo essa questão, o Congresso se reunindo para ver como é que pode tocar as coisas sem o Bolsonaro e pensando mesmo já em apresentar uma emenda parlamentarista. Isso é a discussão que está havendo. Se a gente puder trazer o ministro Paulo Guedes como primeiro-ministro, eu estou aceitando essa possibilidade. Não, mas não é assim que a banda toca. É uma brincadeira, tá? Essa aqui é só uma ironia. Né? Que eu adoraria tê-lo como primeiro-ministro, que eu acho que é um dos caras mais capacitados que esse governo tem, que fica muito claro nesse ponto. Só para a gente voltar ao tema que o
que o Plínio aqui sempre me interrompeu e está incomodado hoje que eu estou interrompendo ele. Historicamente, assim, nós tivemos vários debates. Quem quiser resgatar, eu fui interrompido inúmeras vezes pelo Plínio. Ele está irritado comigo hoje porque eu interrompi ele umas 2 vezes. Mas, de forma geral, Plínio, só para a gente retomar um pouco o que era a era PT, né, vou tentar lembrar. Óbvio que políticas econômicas elas não têm efeito imediato, nunca tiveram, não é assim que funciona. Não é uma coisa que você aperta um botão e ela vai dar um resultado imediato. As políticas econômicas feitas pelo irresponsável, chamado Guido Mantega, hoje réu, né, pela senhora Dilma Rousseff, também ré, em processo, toda praticamente sua equipe, né, alguns presos e outros réus em processos judiciais, esses senhores criaram algo chamado de nova matriz econômica. Então, essa nova matriz econômica colocava o Estado, de forma geral, como gestor, o impulsionador de investimentos pelo país. Isso, obviamente, deu errado e agora está sendo consertado um estrago feito durante 13 anos. Certo? Esse estrago na economia começa a ser consertado, de fato, pelo Ilha Godfab, que saiu agora como primeiro presidente do Banco Central, certo? Com o ex-ministro da Fazenda, que eles fizeram essa mudança. Mansueto Almeida, parte da equipe que continua nesse governo. E eles vão corrigindo o estrago causado, primeiro, por expansão monetária absurda, ou seja, emissão de dinheiro na praça, chegando a 11% de inflação, gasto descontrolado do governo, pedaladas fiscais. Isso não se conserta de para destruir, é muito mais fácil construir. O que a Dilma fez, por exemplo, no setor de energia elétrica, dando um subsídio absurdo, né, a todas as operadoras, esse subsídio aí que foi agora escalonado, a diminuição dele com o tempo, mas que foi dado pela Dilma, favorecendo aí as grandes indústrias do país, a ideia dos campeões nacionais, favorecendo aos grandes empresários do país, juros altíssimos, favorecendo aos grandes banqueiros do país, isso é tudo culpa da esquerda, de forma geral. E essa consequência, que é apoiado pelo PSOL, pelo PCdoB, pelo próprio PT, que era o governo, todos eles apoiaram esses desmandos, todos que agora seguem na economia tendo correção. Óbvio que a correção ela não é imediata, nem tem como ser imediata, porque é da lógica da natureza de um país como esse, todo erro se conseguir, infelizmente, ser muito mais rápido do que o seu conserto. Agora nós temos, hoje, os juros reais mais baixos do país, hoje nós temos, de forma geral, contas públicas que começam a se direcionar para resolver. A gente sai da primeira depressão da história do país, nós nunca tivemos uma depressão, né? Mais de 2 anos de recessão, que exatamente o que a gente vive hoje, a gente começa a descolar disso. O último índice, em geral, da economia que descola é o desemprego, infelizmente. Mas essa é a realidade no Brasil, não. É do planeta Terra inteiro. Sim, você fez uma análise bonita, mas eu não vi proposta do governo Bolsonaro para tirar o Brasil desse problema todo que você traçou. Né? Então, ainda está devendo. De forma geral, você manter... Não, é porque você estava perguntando, desculpa. Vamos lá, vamos. Eu achei que estava me perguntando. Vamos lá, que eu vou chamar um intervalo até aqui. Agora, você fez um belo discurso, né? Um belo discurso político, né? Defendendo o seu presidente. Meu não. Mas não, o novo, pelo que eu sei, votou nele, né? Não, o novo votou, o Amoedo já colocou como independente. Você está pontuando. Não, mas eu não posso dizer. É claro que é o seu presidente. Claro o Zema, por exemplo. Também. Puta que pariu, eu vou poder que falar. Isso, não. Sem palavrão, vamos lá, vamos chamar um intervalo aqui. Olha, na volta vamos combinar um negócio. Ou a gente faz um debate, um falando, outro ouvindo, porque eu não vou ficar batendo boca. O Rodrigo fica provocando. Eu não vou cair mais em provocação. Eu já estou perdendo paciência para cair em provocação. Então a gente faz um debate e depois pensa, você falou um palavrão. Aí fica ali com essa historinha, porque é bandido daqui, bandido dali. Vamos ver o Zema agora como vai explicar a fraude que ele fez para conseguir o Zema, o governador de Minas, do Partido Novo, como ele vai explicar a fraude que ele fez para conseguir a cidadania italiana, que está enrolado com a justiça, né, nessa questão. Os limpos, os claros, os cândidos, né? Então o Zema, ele suspeita-se que ele fraudou documentos. Suspeitar agora é condenação, Plínio? Vamos lá. Eu vou poder falar ou não? Vai, você tô vendo que a gente vou ter que fazer aqui nem sociedade de debate, Zema, com tempo para falar de cada um. Novo fraudou dados, aliás, a cidadania dele foi cassada. Então, para a Itália, ele fraudou. Então, porque ele fraudou para conseguir a cidadania italiana por causa dos ascendentes dos parentes dele. Então, é o seguinte, se for para entrar nesse tom, ok. Se for para entrar no tom de bandido, vamos ver o que vai ser feito com o Flávio Bolsonaro e a sua suposta guarida que ele dá a milicianos, né? Esses sim são bandidos que têm que ser combatidos com todo vigor e às vezes os parentes ganham cargo ganham cargo no gabinete do Flávio Bolsonaro, do partido aí apoiado pelo Novo, né? Que está lá. Vamos a um rápido intervalo. O Dijaci Gomes diz: seja bem-vindo de volta, Rodrigo. O Agis Loyola, Rocha Nó, Rodrigo. O Euniro Brandão diz: o novo governo veio para fazer uma reengenharia. E reengenharia é uma mudança radical e isso não se faz em um ano. O país hoje tem uma dívida pública que passa de 3 trilhões. E isso é devido ao fato de a maioria dos políticos não ter compromisso
com as futuras gerações, diz aqui o nosso ouvinte Euniro Brandão. Muito bem, vamos a um rápido intervalo. São 11 horas e 24 minutos. Até já. Estamos de volta hoje com as participações de Rodrigo Marinho, advogado, e de Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do Povo. Você, ouvinte internauta, participa pelo telefone 8530-664030, pelo nosso WhatsApp, o 85981665589, e acompanha também a transmissão ao vivo pelos Facebooks do Povo CBN, o Povo Online, e ainda pelo Twitter, @o Povo CBN, @o Povo Online. Não deixe de encaminhar também sua sugestão de tema de debate do Povo. Fique à vontade. O nosso ouvinte Fábio Ferreira diz: acho que devido à má vontade de alguns setores políticos e parte da imprensa, o desempenho do governo Bolsonaro foram excelentes. Ele está dizendo a parte, né? Ele está dizendo que para além de má vontade de setores políticos e parte da imprensa, o desempenho do Bolsonaro, ele acha que foi excelente nesses 100 primeiros dias. Opinião do ouvinte Fábio Ferreira. Já o Malta Araújo, advogado, diz: como a economia vai bem se as projeções de crescimento do PIB são cada vez menores? Acho que aqui ele está direcionando essa pergunta para o Rodrigo Marinho, né, Rodrigo? Que você falou que a economia vai bem.
O José Marinho diz: o governo vai tentando se ajustar a muitas dificuldades, mas está no caminho certo. O povo está com ele. É isso, Rodrigo? Vamos lá, primeiro ponto sobre o que eu falei da questão da economia, certo? Só para ficar claro. O Brasil sai de uma depressão causada pela senhora Dilma Rousseff e seus parceiros, né, para não dizer de outro nome. Esses senhores destruíram a economia de forma geral, a economia saiu e entrou em recessão seguida de uma recessão, ou seja, o Brasil não está crescendo, está diminuindo, negativo no caso. Você começa a ter algo chamado de depressão, que é algo que começa a descolar a partir do fim do governo Temer e segue descolando, né, no governo Bolsonaro. De forma geral, só para deixar muito claro ao ouvinte, o Novo não apoia, não é base do governo Bolsonaro, né? O Plínio tenta sempre jogar pecha que eu sou apoiador do Bolsonaro. Eu não sou apoiador do Bolsonaro, sou apoiador do Novo, que fique muito claro, né? E o assunto que ele trouxe do Zema, de forma geral, dentro de investigação, você suspende preventivamente para fazer análise. Você pode procurar, tem brigas de reportagens aqui, vai ter uma dizendo que o Zema está regularizado, tem outra dizendo que não está regularizado. Então, pode ter por dois lados aqui, segundo o Plínio. De forma geral, a questão que eu achei interessante foi da milícia. Eu acho que o Flávio Bolsonaro deve ser investigado, como qualquer brasileiro deve ser investigado. Ninguém está acima da lei. Nenhuma pessoa está acima da lei. Todos devem ser investigados, né? O Brasil deve funcionar como império da lei. Mas eu acho interessante esse ponto, porque o Plínio também falou de milicianos, né? É engraçado que as escolas de samba, que são controladas, homenageando a Marielle Franco esse ano, em que o senhor Marcelo Freixo desfilou, elas são comandadas, adivinha, Plínio, por milicianos. Ora, aquele que elogiou, né, que fez um elogio a Marielle Franco, são milicianos que controlam a própria escola de samba feita por miliciano. E mais, milicianos foram presos, né? Foram presos sem ter ainda julgamento em primeira instância. É isso que eu estou achando estranho, só para pontuar. Os milicianos podem ser presos sem julgamento em primeira instância? É a pergunta que eu faço ao pessoal. Mas, esses milicianos devem ser presos ou todo miliciano pode ser recuperado? É outra pergunta que eu faço à turma do pessoal e de esquerda de forma geral. Além desses milicianos que foram presos, eles têm direito à progressão de regime? Ou a qualquer forma de reeducação nos casos dos milicianos eram corretos? Aí eu pergunto também, a prisão desse menino só deve acontecer quando transitar em julgado do processo, depois de passar da primeira, segunda instância, terceira instância, instância superior, a outra instância superior para isso acontecer, de forma geral, ou para ficar como a visão do pessoal, por exemplo, Marcelo Freixo, na última eleição para prefeito. Será que a iluminação melhor no Rio de Janeiro, né? Só para ficar claro, Marcelo Freixo diz exatamente isso. O problema de segurança pública do Rio de Janeiro é porque não há luz suficiente. Será que a iluminação melhor no Rio de Janeiro não resolveria, por sua vez, o problema dos milicianos? Óbvio que o que eu estou fazendo aqui é uma ironia. Milicianos devem ser presos. Efetivamente devem ser presos. O mais rápido possível, como pessoas que cometem crimes devem ser presos. Mas eu só pontuo a contradição que nesse caso ninguém fala nada e nos outros casos tentam pontuar ou elogiar de forma geral bandidos. Para mim, milicianos devem ser presos. Muito bem. Plínio? Não, eu só queria aqui, quando eu falo que cria uma realidade alternativa, né, se cria uma realidade alternativa, nesse caso do Zema, por exemplo, eu não estou dizendo que ele quem está dizendo que ele cometeu uma fraude foi o governo italiano. E eu vou ler aqui para encerrar, quer dizer, da minha parte encerrar esse assunto, é uma matéria do portal R7, né, uma matéria publicada no dia 4 de abril, que dia que é hoje? O 5 de abril. Publicada ontem, e diz o seguinte: o advogado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Partido Novo, informou nesta quinta-feira, dia 4, que está na Itália para regularizar o processo de reconhecimento de cidadania italiana do político. Se está regularizado, não está irregular. Zema teve o passaporte italiano cancelado em 2018 após uma fraude descoberta pelo governo italiano nos processos envolvendo brasileiros. Ponto. Esse é o fato. Se alguém quiser fazer alguma circunferência em torno do fato, alguma explicação, ok. Eu sempre digo o seguinte, copiando uma frase que eu ouvi há muito tempo: você tem direito à sua opinião, à sua própria opinião, mas você não tem direito sobre o seu próprio fato, porque o fato é este. Né? Agora, se foi ele que cometeu a fraude, não foi, se ele não sabia, não sei, eu sei que o passaporte dele está cancelado e tem um advogado da Itália correndo atrás lá para ver se regulariza. Ainda bem que ele tem dinheiro para pagar um advogado para ir na Itália, né? Porque se fosse outra pessoa não teria. Quando o Plínio não gosta, só para ficar claro. Espera aí, deixa eu terminar. Não terminei não. Então né? vá. Tô com medo de interromper a outra agora. questão é o seguinte: as perguntas que ele fez ao pessoal, depois ele chama o pessoal aqui um dia, viu? O pessoal é esquerda de forma geral.
e chama o pessoal. A esquerda, de forma geral, é genérico. É claro. Eu sou uma pessoa de esquerda, você é uma pessoa de direita, apoiando o governo de extrema-direita. Tudo bem, não tem problema, cada um faz o que quer, né? Não tem problema, esse não é o problema. Agora, o que o Rodrigo faz aqui é um discurso partidário, do Novo, né? Agora, o que é que o governo Bolsonaro implementou para resolver os principais problemas do país? Zero. Pelo contrário, ele criou problema. O pessoal da Frente Ruralista está puto da vida com ele, porque ele fez essas declarações ridículas que não precisava nem ter feito em relação a essa aproximação. Aproximação com Israel não, que o governo já tinha, mas de mudar a embaixada para Jerusalém. 40% da exportação de frango é feita para países árabes e muçulmanos, carne bovina também. A Frente Ruralista está furiosa com ele, né? Depois arranja um problema que não precisava arranjar, com essa questão de dizer que não houve ditadura no Brasil, depois de dizer que o nazismo é de esquerda. O partido de extrema-direita alemã se afastou dessa declaração do Bolsonaro, dizendo que essa é uma discussão para filósofos e historiadores, que ele não quer saber disso, porque causou uma revolta na Alemanha. O Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro é aquele tipo de sujeito que está andando numa calçada e ele vê uma casca de banana do outro lado, ele atravessa a rua para pisar em cima da casca de banana. Um sujeito desse pode governar o país? Eu acho que não pode, mas acho que não cabe impeachment, acho que tem que tomar essa taça de veneno até o fim. Mas dentro do Congresso Nacional já se articulam deputados para transformar o Brasil numa espécie de parlamentarismo branco, deixar o Bolsonaro lá falando as besteiras dele no Twitter e ver se consegue tocar o país para frente. É engraçado. Esse é o fato. Mais um problema, o Enem está correndo o risco de não ser realizado. Por causa daquela bagunça, faliu uma gráfica, né? E tem uma bagunça, ela já foi demitida, acho que 15 ou 16 pessoas dentro do MEC. O Bolsonaro insinuou hoje que ia demitir o Vélez Rodrigues que não sai do cargo. Esse é o governo Bolsonaro, é o caos. Agora, o caos é bom para o Bolsonaro, porque ele se dá bem com o caos. Vamos lá, vai, Rodrigo. Posso responder aqui? Pode. Só para ficar claro, né? Eu tô com medo de interromper o Plínio hoje, porque ele tá chateado. Eu vou começar a controlar o tempo daqui a pouco. Só para ficar claro. Suspeito, de forma geral, o Plínio é engraçado. Eu já tive outros debates com o Plínio, vários inclusive. Suspeito, quando ele trata, ele sempre lembra que são suspeitos, né? Que tá em investigação, tá nesse momento, né? Por exemplo, ele já condenou, já transitou em julgado, já tem toda a situação dele. É engraçado os dois pesos e duas medidas que ele é colocado no caso. Como eu já debati com você outras vezes, seu argumento meio que se contradiz com outros debates que nós já tivemos aqui. Certo? De forma geral. Então, cuidado com a coordenação que você está fazendo de algo que você não tem como provar ainda. O fato que você está colocando é que houve uma suspeita e quando a suspeita necessariamente é suspenso. É da lógica do jogo jurídico, inclusive, fazer isso. Eu estou lá no Congresso, Plínio, de forma geral, esse papo aí do parlamentarismo não existe dentro do Congresso, não. Tá certo? Eu estou, inclusive, lá a semana quase toda e não tem sido essa conversa, não. O que tem sido a conversa é a necessidade clara, que hoje está pacífico, salvo a turma que vive numa realidade paralela, da necessidade de reformar a Previdência. Não é só quem está na realidade paralela que acha que não há déficit na Previdência. Mas, de forma geral, as pessoas de bom senso hoje, que a grande maioria das pessoas do Brasil já entenderam a necessidade disso, de fazer isso acontecer. Ok, vamos lá, muitas participações de ouvintes. O Almir Gomes, da Vila União, nosso integrante aqui do nosso Conselho de Ouvintes, diz: não acho correto o destrato ocorrido no debate da Câmara, entretanto é uma herança de campanha do atual presidente. Ou estou errado? Ele chamou e ridicularizou quem ele quis e todos que o apoiam bateram palmas. E agora vem com hipocrisia? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. A referência do Plínio é pontual e justa. Pessoas vão morrer por falta de médicos. 100 dias de governo baseado em retrocessos e bagunça, diz aqui o nosso ouvinte Almir Gomes. A Benoni, de Meruoca, diz: na minha cidade, Meruoca, não tem médico. Um absurdo. Os médicos cubanos eram um show, diz ela. A Fátima Bittencourt, aplausos para o convidado. Está se referindo aqui ao Rodrigo. Leonel Neto, senhores, ele é do Passaré, esse nosso ouvinte. Senhores, queremos solução e não caça às bruxas, estamos perdendo tempo. É isso, o Rodrigo, você acha que estamos perdendo tempo em algumas determinadas discussões? Eu acho que tem uma discussão mais ampla a ser feita, Tardan, que o pessoal para, obviamente, hoje a lógica do Plínio, né? Quanto pior, melhor, né? A comemoração do Plínio é que se o negócio for horrível, ridículo e pior, melhor ainda, que é exatamente o que eu discordo. Querendo ou não, o Plínio fala que o Bolsonaro é meu presidente, ele não, infelizmente ou felizmente ele é presidente do Brasil. Você gostando ou não gostando, a grande maioria dos brasileiros escolheu o Bolsonaro para ser o presidente do Brasil. Não é a minha base, não é a minha base de apoio, eu não apoio ele diretamente. O Novo não está na base de apoio do Bolsonaro, que fique muito claro isso. Apesar disso, defendemos
onde o Brasil pode melhorar, como por exemplo na reforma da Previdência. Defendemos fortemente o necessário reforma do Pacto Federativo, fica dinheiro demais concentrado na União e pouquíssimo dinheiro nos municípios. Hoje grande parte dos municípios tem a obrigação de dar saúde, mas não tem recurso para dar saúde, que grande parte dos recursos vão embora. Ou seja, a forma centralizada hoje que acontece da União para o resto do Brasil é um erro completo. Né? Eu defendo uma ampla privatização do que for necessário, exatamente para tirar o risco que o Brasil tem, que é fortíssimo hoje, né? Quando a empresa dá prejuízo, né? Hoje os brasileiros todos pagam a conta. Muitas vezes me perguntam, por que você está comemorando porque a Bolsa está subindo? Ou por que você está triste que a Bolsa está descendo? Porque quando a Bolsa está subindo, os brasileiros não têm que arcar com o seu bolso das empresas estatais que fazem parte da Bolsa. Mas quando a Bolsa está descendo, quem vai pagar essa conta, meu caro amigo, é você. Porque o Brasil é sócio de empresas em que você nunca quis que fosse, mas você é sócio dessa empresa. De forma geral, hoje o Brasil é o país que tem mais estatais entre entes nacionais, estaduais e municipais. Tem mais de quase 500 estatais no Brasil. Precisamos mudar essa realidade urgentemente. Olha só, o presidente do Novo esteve aqui na Rádio Povo CBN e disse que apoia integralmente o pacote, a reforma da Previdência apresentada pelo Jair Bolsonaro. Se isso não é apoiar o governo, eu não sei o que é. A gente apoia a reforma, agora apoia o governo? Vai, Plínio. Não, eu queria ter o direito de falar sem ser interrompido. Certo, fala. Então o presidente do Novo veio aqui e disse que apoiava integralmente a reforma do jeito que é apresentada pelo governo. Se isso não é apoiar o governo, e o Novo votou também no Bolsonaro. E o Zema fez de Belo Horizonte, fez campanha encangado com o Bolsonaro. Então é um partido que apoia o Bolsonaro. É o presidente, sim, é o presidente de todos os brasileiros, porque foi eleito, mas o Partido Novo apoia esse governo. Você apoiar você ter a instituição é uma coisa, as pessoas são outras, não é? Você não é obrigado a concordar como o Novo concorda com tudo que o governo Bolsonaro faz. E o Novo apoia essa reforma da Previdência, que vai reduzir benefício de prestação continuada, vai cortar a aposentadoria rural, vai dificultar a aposentadoria, não é? Eles não fazem um reparo, não fazem uma... Porque se você pegar a maioria das pessoas, como eles chamam de sensatas, né? Porque tem os sensatos e os insensatos. Tem o cidadão de bem, então é aquele que não é cidadão de bem. Tem o bandido e tem os mocinhos, né? É uma visão dicotômica da realidade e uma visão ruim, porque é esse tipo de visão que separa o país, não é? Então, eles apoiam integralmente essa reforma. Isso diz muito do caráter desse partido, do Novo, que é o partido do Rodrigo, que é o partido que apoia o Bolsonaro, apesar deles ficarem dizendo que não apoiam. Só para dar um exemplo que o Plínio colocou, essa semana teve a lei dos partidos políticos. Sabe com quem que o Novo votou integralmente da lei dos partidos políticos? Com o seu partido, que você gosta tanto, que é o PSOL. Não. Por exemplo. Rodrigo, então, assim, só para ficar claro. Vamos combinar um negócio. Tá? Não, só para ficar, só me interrompendo agora. Você é do Novo e agora eu vou. Peraí. Você é Ele do reclamou Novo. que eu fui interromper. Vamos chamar o intervalo. Vamos ao intervalo. Vamos lá, vamos chamar o intervalo. Peraí. Plínio, ele cortou. Seu microfone está cortado ali pela produção. Deixa eu chamar aqui. Vamos lá, rápido intervalo. São 11h43, quase. Até já!
Estamos de volta hoje com as participações de Rodrigo Marinho, advogado, e de Plínio Bortolotti, jornalista. E, claro, muitas participações dos nossos ouvintes que entram em contato conosco pelo telefone 8530664030, pelo nosso WhatsApp, 85981665589, e também pelo Facebook, o Facebook Povo CBN, Facebook Povo Online, e ainda pelo Twitter, @o Povo CBN, @o Povo Online. O Aldemir Melo diz: Plínio, me arrependo de ter votado no PT em Lula e Dilma. O Marcos Roberto de Arianópolis, Calcaia, diz: 100 dias sem fazer nada? Negativo, temos posse de arma, retirada de radar, carteira de motorista para 10 anos, reforma da Previdência. É bom aceitar, o Bolsonaro entrou para atender o mercado. Esse Rodrigo é bom, diz aqui o ouvinte Marcos Roberto. O João César diz: Plínio, eu tô contigo e não abro. O Deon: na casa onde há pão, todos gritam e nenhum tem razão. Acho que ele mandou um recado aqui pra gente. Adoro o debate assim. Faz lembrar a professora Diziaçá e o Temístocles de Castro e Silva quando pegava fogo o debate. Eu não entendi, Deon. Você pareceu que estava nos criticando aqui, depois disse que adora o debate assim. Às vezes acho que a gente grita demais mesmo aqui. Grita não chega a gritar, né, Plínio? Mas fala mais incisivamente, não é isso? Não, eu só queria dizer o seguinte: o Rodrigo precisa decidir em qual partido eu tô, se é no PT ou no PSOL. Porque uma hora ele diz que eu sou do PT, outra hora ele diz do PSOL. Agora pode ir lá no TRE procurar se eu tenho filiação a algum partido. O Rodrigo tem. O Rodrigo tem. Eu só não tenho. Simpatia, né, Plínio? Agora eu só não para aproveitar para simpatia. Eu ia falar não, que Rodrigo, você deixou a chance de eu responder. Essa hora eu vou tomar a palavra um pouquinho, você não deixou eu responder da última vez que eu estava falando. Você tinha feito um comentário bem longo e eu estou puxando de volta a palavra para isso. Deixa eu pelo menos concluir meu raciocínio. É porque você não deixou eu concluir Deixa eu pelo menos concluir o raciocínio. Eu deixo. Então vai, vou começar a contar o tempo. Eu já declarei aqui, me declaro, não tenho problema, que eu sou de esquerda, agora eu não sou filiado a nenhum partido. Né? Se procurar o que eu escrevo, obviamente o Rodrigo não é obrigado a ler, né? Mas eu tenho uma coisa minha, um artigo meu hoje no blog dizendo que o Paulo Guedes teve razão ao dizer que o PT teve 12 anos no governo e não fez a reforma fiscal, não taxou grandes fortunas, não reduziu a tabela de imposto. Eu botei lá, o Paulo Guedes tem razão. Então, eu não tá hoje no blog, um artigo curto aqui, acho que dá para todo mundo ler. Então, eu não tenho compromisso com nenhum partido. Agora, eu sou uma pessoa que, se você pegar o espectro ideológico, eu estou na esquerda, nunca escondi isso. Eu acho que isso não é demérito para ninguém. Pelo contrário, eu me considero uma pessoa que procura melhorar as coisas para a maioria das pessoas e não para o mercado, como disse o ouvinte aí, que ele tem razão. O Bolsonaro é o governo do mercado. Por isso que ele vai levar um chute agora. Já está levando, porque não está conseguindo entregar a mercadoria que ele prometeu na campanha. E uma das principais mercadorias é essa reforma nefasta da Previdência que está aí. E isso não quer dizer que eu seja contra a reforma da Previdência, mas contra esta, para apenar pobre, para tirar benefício de prestação continuada, para acabar com a aposentadoria rural, essa eu sou contra. Ok. Então, essa é a questão. Agora, se o Rodrigo quiser me chamar de petista, pode chamar, de pessoalista, pode chamar. Agora, eu só não peço, Rodrigo, não vou responder por isso. Eu queria responder. Eu só não peço que você me chame de bolsonarista, como é o seu partido. Porque aí eu me sentiria ofendido. Enquanto eu não for chamado de bolsonarista, ou de apoiar o Bolsonaro, ou de ter votado nele, você pode me colocar em qualquer em qualquer outra faixa do espectro. Agora, bolsonarista, você me ofenderia muito se você me chamasse. Kiko, conta aí 3 minutos agora, que eu contei aqui pro Plínio. Porque ele não deixou nem eu responder agora. Vamos lá, né? vamos fazer vamos contar tempo aqui. Vai. Vamos ficar nessa, né? Como o Plínio me interrompeu, eu vou tentar responder minha pergunta anterior. Ele está se irritando que eu respondo ele, mas hoje ele me interrompeu já 2 vezes. Vamos aqui no PSOL, né? Ficar no PSOL. Toda vez que eu trato o PSOL, o Plínio se irrita um pouco mais. Por isso que eu faço esse comentário sobre o PSOL, tá? De forma geral. Mas só para ficar claro, essa semana o pessoal votou certo. O Novo votou com ele, só para ficar muito claro. E o Novo não é bolsonarista, o Novo é novo, né? Com a missão de fazer algo diferente e com outra perspectiva, com corte de gasto, com outras possibilidades, apoiando a instituição. O que está muito equivocado no seu caso. Você falou que a gente apoiava o governo. É engraçado que na fala anterior sua, você tenta separar instituições de governo. E ao mesmo tempo se contradiz dizendo que a gente apoia a reforma e por isso a gente apoia o governo. Olha como uma contradição.
O todo, você usou a falácia da parte, inclusive da parte pelo todo, né? Um belo espantalho, certo? De forma geral, o Novo apoia a reforma da Previdência, vai apoiar a reforma tributária, vai apoiar uma mudança do Pacto Federativo. O que o Novo apoia é a melhora do Brasil. Não é como você está defendendo aqui, Brino, quanto pior, melhor. Que é a visão de vários do PSOL e vários do PT, ou seja, quanto pior, melhor. E o Paulo Guedes, no caso dele, não, eu vou demorar um pouquinho para responder agora, né? Claro, e o Paulo Guedes, de forma geral, ele tem razão, não só nessa, mas em várias das suas outras falas. E para ficar claro, para desmascarar mais um absurdo que é dito aqui, o benefício de prestação continuada, ele não vai ser perdido, não, ele vai ser ganho com 5 anos de antecedência. Hoje o benefício de prestação continuada, ele é dado a partir dos 65 anos. Ele vai poder ser dado por 60 e vai continuar sendo possível, viu? Para quem quiser receber só com 65 anos, pela reforma atual, pela apresentada, você pode continuar recebendo aos 65 anos o benefício como é hoje. Não vai mudar, não. Uma falácia dita uma mentira, na verdade, para ficar claro, dita pela esquerda. Se você quiser, você pode voltar aos 60 e receber R$400. Se quiser. É uma opção do idoso, que dos 60 aos 65 não recebe nada. É uma decisão dele. Quanto o benefício de aposentadoria rural, que hoje é usado muitas vezes como fraude, tem vários exemplos de fraude pelo Brasil, em que pessoas dizem que alguém é aposentador rural e faz fraude, é direto isso, é a possibilidade de pagar um pequeno percentual do seu trabalho em relação a isso, para não conseguir assistência com previdência. E só para finalizar, o meu último ponto sobre isso, é engraçado porque para quem ganha um salário mínimo, a tributação vai baixar. Ela vai sair de 8% para 7,5%. Ela está baixando. Para quem ganha muito, para quem recebe muito benefício, para quem hoje é muito privilegiado, aí sim a tributação vai aumentar. Muito bem. Plínio, vai falar, vou te dar 2 minutos. Discurso partidário, né? O Rodrigo vem aqui para usar isso aqui como palanque do Novo. Tudo bem, não tem problema. É uma rádio democrática. Agora é um palanque do Novo. Ok. Agora você vai dizer isso para o trabalhador rural. O pessoal quer caçar fraude de R$500, R$1.000, quer calçar fraude de Bolsa Família de R$50, mas não quer caçar fraude de grandes empresários. Não quer fazer reforma tributária para fazer rico pagar imposto. Né? Por que em vez de fazer uma reforma da Previdência, nefasta como essa, não faz uma reforma tributária para fazer rico pagar imposto no Brasil, que rico no Brasil não paga imposto? Não paga. Ou pelo menos não paga na quantidade que deveria pagar. Eu devo pagar mais imposto que o presidente do Bradesco. Né? Muito possivelmente eu pago, sei lá, né? Se você pega a tabela do imposto de renda. Eu estou falando de imposto de modo geral. Imposto de modo geral, quem paga é pobre. Quem paga mais imposto é pobre. Se você pegar o imposto de renda, quem paga mais é a classe média. Aquela pessoa que ganha R$5.000, R$8.000, R$10.000. Os ricos lá na ponta da tabela pagam muito pouco. Essa reforma ninguém fala. Aí o cara quer caçar uma fraude da aposentadoria rural, que o cara está recebendo R$300 por mês. Ora, isso é ou não é atacar pobre? Claro que é, e essa reforma da Previdência é um ataque violento ao direito dos pobres. Pode-se fazer uma reforma da Previdência, ou talvez se apresente alguma alternativa, o PDT parece que está fazendo uma alternativa. 30 segundos para os 2 minutos. Então, essa é a questão. Não é que eu seja contra a reforma da Previdência. Eu sou contra uma reforma da Previdência que apena quem é pobre. E é isso que está acontecendo com essa reforma. Muito bem. Vou te dar mais 2 minutos aqui, Rodrigo. Depois eu quero ler algumas participações de ouvintes e a gente já está chegando na reta final do programa aqui. É interessante a frase do fim. Caçar fraude e atacar pobre. Como é? Quer dizer que então se a gente caçar fraude, buscar fraude, nós estamos atacando pobre? Ou seja, nós temos que bater palma para fraude? Essa é a realidade brasileira hoje? Quanto ao tema do Novo, eu acho interessante, né? Toda a vida quem voltou ao tema do Novo foi o Plínio. Durante todo esse debate, quem quis me vincular ao Novo, ao Bolsonaro, foi o Plínio. E eu que venho fazer discurso partidário, ou seja, você tenta fazer a vinculação de que o Novo é vinculado ao Bolsonaro e eu faço discurso Bolsonaro. Eu só estou respondendo absurdos que estão sendo ditos, como, por exemplo, essa história do benefício da prestação continuada e imposto rural. Ou seja, nós estamos desinformando aqui, de forma geral. Você tem feito isso, Plínio, aqui, porque eu não estou aqui todo dia para debater com você, então talvez não tenha ninguém para dizer essa é a realidade. Antigamente, pelo menos, eu dizia qual era a realidade e a possibilidade como estava hoje. Infelizmente, eu não consigo participar desse programa, que eu adoro, viu, Tardan, participar. Obrigado. Saiba disso, é um prazer sempre estar aqui no debate do povo. E para ficar claro, só para falar sobre tributação progressiva. Eu não sei se o Plínio sabe, mas quem ganha mais de R$10.000 no Brasil está entre 1%, Plínio. Sabia disso? Quem ganha mais de R$10.000 no Brasil está entre os 1% mais ricos desse país. Certo? Você querendo, gostando ou não, quem ganha mais de R$10.000 está entre os 1% mais ricos em renda do país. Ou seja, para quem vai ganhar R$39.000, Plínio, vai haver tributação progressiva. Ou seja, esse cara vai pagar 22% de acordo com o que você está defendendo.
certo? Nessa reforma está dizendo isso, o cara que ganha 39% vai pagar 22% na tributação progressiva, ou seja, tá ao encontro do que você está dizendo. Eu acho um erro, acho que 30 segundos mais aí. para todo mundo, e era para facilitar a vida dos empreendedores, melhorar a possibilidade de fazer negócio, facilitar a vida do mais pobre, abrir o mercado, deixar de subsidiar grandes empresas como o PT e o pessoal fizeram durante 13 anos desse governo, né? Tirar esses benefícios fiscais todos e começar a abrir o mercado para permitir que o pobre tenha muito mais opção de vida do que há hoje. Ok, vamos aqui, o Antônio Luiz da Rede Utaba diz por que esses médicos não recebiam integralmente seus salários, pergunta o Luiz Barbosa de Messejana. Plínio, não está na hora de pedir impeachment? O Araújo da Parquelândia, e se essa pergunta fosse feita para os médicos brasileiros? Agora eu não sei em que momento ele mandou isso aqui, eu não sei qual era a pergunta que ele estava fazendo aqui. Mas o André Luiz da Aldeota, a gente sabe que o Bolsonaro tem suas limitações, não é santo nem salvador da pátria. Não me arrependo de ter votado no Bolsonaro, diz aqui o nosso ouvinte. Calma, Plínio, sem palavrão. O Luiz Coriolano da Aldeota, será que a esquerda que governou o país por aproximadamente 13 anos e deu oportunidade às classes inferiores terem acesso a situações até então impossíveis é responsável por todos os problemas históricos do país? Falar de erro do passado é fácil, mostrar medidas e projetos para o crescimento do país é que nós esperamos desse novo governo e não vemos nada. O Aloysio Dutra de Jaguruçu, ele diz: como defender empresas de um capitalismo moderno que não praticam políticas sociais? Pois o que estamos vendo é o capitalismo selvagem. Kiko, só estamos aqui 1 minuto e 40 já para encerrar o programa. Então vamos lá, Plínio Bortolodi, 20 segundos para suas considerações finais, por favor. Não, eu queria também lamentar por fato do Rodrigo não estar todo dia aqui para nos iluminar, como ele disse. Seria muito interessante tê-lo aqui, porque assim seria, digamos, uma iluminação. Fica melhor quando é irônico. Né? Ele melhor, daria sim uma aula todo dia para gente de economia, de como o novo é lindo, bonito, maravilhoso, e não apoia o Bolsonaro. E todos nós ficaríamos esclarecidos aqui sobre esses importantes temas. Então vai lá, 10 Mas segundos. o fato é o seguinte, apesar das pessoas que ainda tentam defender o governo Bolsonaro, é óbvio que esse governo em 100 dias ele fez uma curva descendente. As próprias pesquisas mostram, eu não vou nem para pesquisa, né, porque pesquisa às vezes, mas as pesquisas mostram que o apoio que ele teve no início vem caindo brutalmente, como nunca caiu em nenhum outro governo desde Fernando Henrique Cardoso. Então isso é indicativo de para onde vai o governo Bolsonaro. Rodrigo, 20 segundos. Tirando a ironia do Plínio, que obviamente o que eu gostaria aqui era o debate, mas nada como a graça da ironia, da brincadeira, de interromper aqui ele algumas vezes, que ele se irritou hoje, tá certo? A grande graça é participar do debate, tentar apresentar duas visões divergentes, não uma só visão. Né? Eu convido quem quiser participar, hoje eu vou estar no Café Patriota, batendo papo lá no outro evento, e amanhã eu vou estar na Universidade Federal de Direito, na Faculdade de Direito, no Studies for Liberty, lá junto com o Rafael Lima. Quem quiser participar, será um prazer a partir das 2h da tarde. Muito obrigado, Rodrigo Marinho, seja bem-vindo, espero que volte aqui outras vezes. Muito obrigado, Plínio Bortolotti, acima de tudo, muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam e participaram do programa, o Jaime Filho, a Aline dos Santos, Márcio Oliveira, Joaquim Vicente, Federalina Quaresma, Artemilson Amorim, por aí vai. Você encerrar aqui com algumas palavras de ouvintes, só o Milton da Vila Sátiro, quero parabenizar o programa hoje, seja bem-vindo, Rodrigo. O André Luiz Santiago, hoje vou rever o programa, e o Robson de Souza, a nossa tradição é a diplomacia. Muito obrigado. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência no AM 1010 você fica com um Trem Bala. E no FM para Fortaleza e o Cariri você fica com o repórter CBN, em seguida CBN Brasil. Um ótimo fim de semana, eu estou de volta na quinta-feira. Até lá, tchau! Debates do Povo. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará.